A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vou colocar aqui agora um áudio de um evento inusitado. E se todos vocês da congregação começassem a fazer igual, provavelmente, quem sabe, aí vocês conseguiriam mudar os rumos da congregação cristã no Brasil. O que aconteceu? Após o término de um culto, onde o ancião, atendendo e pregando a palavra, disse que a salvação é através da santidade. Assim que acabou o culto, a mocinha de 16 anos foi questionar ali o seu parente, não sei se era seu pai, seu amigo, seu cunhado, não sei. Ele falou, eu não sei te responder. Aí eles foram atrás do ancião que estava já entrando no estacionamento. Ele estava entrando ali, acho que perto do carro. Eles foram atrás para questionar e questionaram o ancião. Eles questionaram. O irmão falou lá que a salvação é através da santidade. Você sabe que quando alguém da CB está falando isso, ele está se referindo às obras, ou seja, você vai produzir boas obras para que você seja santo e através dessa santidade você se salva, que é uma heresia, né? Então, ela foi questioná-lo. E lá, quando questiona, que ele tenta dizer algo, ele tenta partir para uma bobagem, né? Falando que é um componente da salvação. Eu nunca ouvi falar que a salvação existe componentes que compõem a salvação. Eu acredito que o único componente que existe é Jesus Cristo morto na cruz, e se você crer, né, do fundo do seu coração, pronto, esse é o componente que tem, você está salvo. Quando ele fala um componente, dá para ver que ele abre um leque para dizer que existem coisas e ferramentas extras a mais para a salvação. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvir. Antes eu vou ler aqui para vocês a mensagem, né, que o amigo ou parente escreveu quando manda esse áudio, tá? Para as outras pessoas. E nessa mensagem está escrito assim: boa noite, irmãos. Segue um áudio da minha irmã de 16 anos. Aliás, é irmã, tá? Me perdoa aí, né, por eu ter mencionado errado, tá? Segue um áudio da minha irmã de 16 anos. Hoje ela foi na CCB. O irmão pregou Salmos 20. Na exortação ele diz que a salvação é pela santidade. Ela foi questionar o ancião após o culto. Vejam que até para falar que na Bíblia fala sobre salvação pela fé, ela fica sem jeito. O ancião Laerte, de Lorena, São Paulo, a cidade de Lorena, inclusive essa imagem que tem aqui atrás é a central de Lorena, tá? Disse que tudo é um componente, ou seja, o ancião Laerte, de Lorena, São Paulo, diz que tudo é um componente, só consegue, aliás, aí ele fala uma mensagem mais no particular ali, né? Então eu vou colocar aqui a mensagem, o áudio para vocês ouvirem, tá? Eles indo lá perguntar e questionar o ancião, né? Vamos colocar o áudio aqui e eu quero que vocês ouçam. Vamos ouvir o que eles conversaram. Segue aqui. Volta aí um minuto. Prazer. E foi uma turma, dá pra ver que tem uma turma ali, né? Os parentes, óbvio, a moça não vai sozinha pra igreja, tá ali, talvez o pai, a mãe, né? As irmãs, ou seja. Pode falar. É que eu queria fazer uma pergunta. O irmão fala lá na palavra que a gente vai ser salvo por santidade. E a gente vai ser salvo por santidade? Não, irmão, quem salva nós é o Senhor, né? A santidade não é que assim, na né? Bíblia, lá em Efésios 2, 8, 9, tá falando que a fé vai... Ela quer saber se tá certo que ele pregou? Ela quer saber isso? Foi tanta coisa pra ela já vai interpelando ele, né? E aí acho que o irmão dela já perguntou, olha, ela quer saber, ele já foi mais objetivo. Ele falou, ela quer saber se tá certo o que você pregou, que a salvação é por santidade. Ele já deu a pergunta certeira. Vamos ouvir. Não, essa parte aí. Até eu não escutei direito. Ela veio perguntar pra mim. Eu falei, não, o carro do lar tá ali, só perguntar pra ele. O que o irmão disse pra ela? Se nós vamos ser salvos por santidade, Isso. A santidade é um componente, né, irmão? É um componente. Nós precisamos ter santidade, né? Buscar o Senhor se santificar, não é só por santidade. É um conjunto, né? O que tá escrito? Salvação é pela graça. Fala pra ele que tá escrito.
vou dar uma pausa aqui, tá? Vocês me perdoam, que isso aqui é um vídeo de análise. No final eu vou deixar o áudio correr solto, tá? Ele acabou de falar aqui, né, uma baita de uma heresia, que a santidade é um componente, ou seja, um componente seu. Você precisa ter esse componente, ou seja, a salvação é composta, vamos pôr assim, por alguns componentes, porque se ele fala que a santidade é um componente, significa que tem mais alguns, né? Então, depende da sua santidade, a sua salvação. É o que ele está querendo dizer. Isso é uma heresia. Eles não têm noção, o CCBN ainda não aprendeu, que para a salvação, o processo salvífico não pode acrescentar nada mais além do que a morte de Jesus. Ou seja, para eu me salvar, só a morte de Jesus Cristo, crendo nela, como ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é suficiente. Acabou. Você não pode acrescentar, olha, se você crer e fizer mais isso ou fizer mais aquilo, aí você vai ser salvo. Quando você faz isso, amigo, esse é o ataque mais frontal que tem ao evangelho. Foi por conta desse tipo de crença que Paulo pegou forte e feio com os Gálatas. Porque para os Gálatas não precisava mais só crer em Jesus. Tinha que crer e se circuncidar também e guardar mais uns pedacinhos da lei. Caiu da graça, Paulo fala. Você não pode. Essa parte é inviolável. E só para explicar aqui, Poncião, não, meu querido. A santidade ela faz parte do processo de salvação após você crer e você se salvar. E isso, meu querido, é um trabalho de Deus em você. Deus te dá o Espírito Santo e esse Espírito Santo vai atuar na sua vida, tá? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, vou colocar aqui na tela, o livro de Romanos, né? Romanos, que é bem conhecido na congregação, né? Eles lêem muito Romanos 8. Então, eu vou pedir que vocês abram aí o livro de Romanos, capítulo 8, só que o versículo 30. Nesse versículo 30, você vai entender todo o processo de salvação. A salvação se dá apenas pela fé em Jesus Cristo. E depois que você se salva, porque quando você crê, você se salva. Você não vai se salvar, você já está salvo. Você não passa mais pela condenação, tá? Evangelho de João, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 24. Depois eu vou colocar aqui embaixo para você entender que já estamos salvos, tá? Então, em Romanos 8:30, aqui fala exatamente o processo de salvação, que quem faz ele é Deus, não é você, nada. Eu quero que você entenda que nesse versículo existe um sujeito oculto, ou seja, quando você lê a oração, você percebe que tem alguém ali, mas está oculto, ou seja, não está falando do nome dele, mas você sabe que está ali. Então, para esse verso ficar mais claro, eu vou tirar o sujeito oculto e vou colocar de forma que ele fica exposto. Como? Eu vou colocar o nome de Deus, porque é Deus quem faz. Então, eu quero que você leia junto comigo aqui, essa parte foi copiada da Bíblia, né? E vamos ler comigo, e eu vou colocar o nome de Deus aonde ele tem que estar aí, para você entender que ele é o sujeito da oração. Tá? Olha só o que está escrito. E aos que Deus predestinou, a este também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a este também Deus justificou. E aos que Deus justificou, a este também Deus glorificou. Então é Deus quem predestina, Deus quem chama, Deus quem justifica, Deus quem glorifica. Você entendeu, meu? Deus é quem te chama, ele te escolhe, Deus te salva, ele põe o dom da fé no seu coração para que você possa então crer na mensagem da cruz. E aí o próprio Deus, depois de te justificar, né, ele te santifica e por fim ele te glorifica. Então, querido, isso aqui não é uma coisa nossa, tá? É óbvio que quem creu de verdade não vai sair por aí fazendo qualquer coisa. Quem creu em Jesus Cristo de verdade, ele ama tanto Jesus que ele quer cada vez melhorar mais.
ele quer agradar a Deus. Então a ideia que a CCB tem de que, se você acreditar então que só Jesus é suficiente para salvar, você vai sair por aí pecando. Quem pensa assim, meu querido, me desculpa, são pessoas que nunca creram em Jesus, que ela só está ali se mantendo no padrão porque ela tem medo de perder a instituição. Você está entendendo, meu querido? E é por isso que essas pessoas nos bastidores são perigosas, né? Ou seja, perigoso que eu falo no sentido, né, dos desejos da carne, né? Porque aqueles que realmente têm um encontro com Deus e Jesus os salva, tá? Ele se afasta do pecado não é por medo de nenhuma denominação ou de perder liberdade em nenhuma igreja. Ele se afasta porque ele ama a Deus. Romanos 5,5 está dizendo que o Espírito de Deus, que traz o amor, está dentro do nosso coração. Porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Então, irmão, entenda isso, tá? Esse negócio de um componente da salvação, isso é uma baita de uma heresia. Vamos terminar de ouvir aqui o áudio. Segue aí. Foi um áudio pra ele ouvir. Eu leio aqui, gente. Efésios, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Falei que Pregou errado, então. Agora, lá na Bahia também, eu escutei uma coisa que eu deixei o culto passar, depois... Aqui ele está comentando que esse ancião estava lá na Bahia e provavelmente essa pessoa estava lá também com ele perto e falou que ouviu uma coisa que deixou passar. Ele deixou passar, mas agora ele já resolveu lembrar, né? Vamos ouvir de novo aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Provavelmente ele devia estar na Bahia junto com esse ancião. Agora, lá na Bahia também, eu escutei uma coisa que eu deixei o culto passar, depois veio perguntar para mim, num culto de jovem, o irmão pregava assim, não devemos chamar a atenção do ancião. Ele está dizendo que esse ancião pregou numa reunião de jovens lá, não devemos chamar a atenção do ancião. Isso é um absurdo, hein, querido? Isso não pode, hein, ancião Laird? Você sabe que isso aí é autoritarismo, isso não tem na Bíblia, tá? A Bíblia fala ao contrário, vocês têm que ser o exemplo e vocês têm que ser questionados sim, como os outros apóstolos também foram questionados, tá? Como Pedro, que foi questionado, como Paulo, que as pessoas, não era só porque era Paulo, eles estavam conferindo na Bíblia, e se Paulo falasse alguma coisa fora, você acha que eles não iam lá no Paulo questionar? Esse é o papel da igreja, meu querido. Igreja vigilante, ela impede a operação de espíritos contrários ensinando a igreja. Se toda a igreja for vigilante assim, atuando dentro da palavra de Deus, rapaz, vocês colocam todos esses espíritos para fora da igreja. Vamos ver aqui. Ouça aí. Da onde eu vim lá de Campo Limpo Paulista, foi ensinado assim, todo mundo tem que ouvir a verdade em qualquer lugar. Inclusive, não devemos dirigir com o ancião asperamente, mas se o ancião errar, devemos ajudar ele, né? Eu tenho uma dúvida. A sujeita errar. Eu tenho uma dúvida. Levantou um culto tão livre no testemunho que eu falei, na hora... O ancião está falando que a gente está sujeito a errar, mas, amigo, você sabe que o rapaz acabou de lembrar que você falou que o ancião não pode ser repreendido. Você não pode ser questionado. Isso aí é um absurdo. Outra coisa, vocês costumam dizer que é Deus quem está revelando as coisas para vocês, filho. Que é Deus que está mostrando, que é Deus que está revelando. Então, se é Deus que está mostrando e revelando, parte-se do princípio que se é Deus realmente que está revelando, você não pode errar, querido, porque Deus não erra. Se Deus me revela a palavra, Deus me revelou a palavra, e aí eu fico 5 minutos procurando a Bíblia e a palavra e não acho. É estranho, você não acha? Ou seja, não coaduna, ou seja, não tem relação dizer Deus me revelou e em seguida eu não acho a Bíblia. Tem um problema aqui. Vamos ver aqui, segue. Da palavra, comparação de música, comparação de faculdade e só testemunho, e cadê a revelação do testemunho e revelação da palavra? Olha os argumentos dos anciões, vou voltar mais um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Ele está falando, se a gente fica comparando conhecimento, aonde está a revelação? Não tem que ter revelação, meu querido. Ou seja, se você quer ter revelação, joia, pode ter. Mas a Bíblia e a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Mas você vai ficar nesse negócio de Bíblia, de estudo, e a revelação? Isso aqui é a prova de que lá eles como é que fala?
Eles dão mais valor à revelação, que nós chamamos aqui de profetada, do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, filho, não é a sua pregação. Não é a sua revelação que você está dizendo. A palavra de Deus é a minha revelação. Não, a palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia. E aí você pode explanar a palavra. Você pode pregar a palavra. Ó, pregar a palavra é o que está aqui. O que sai da sua boca, o que você pensa, o que você acha, que você errou, né, várias vezes, é porque você está dizendo da sua própria boca, né? Porque estão usando Bíblia para te questionar. Então, o que sai da tua boca, o que você pensa, você fala pela sua boca, isso não é palavra de Deus, filho. Isso é uma exortação tua, humana. Palavra, quando eu falo eu preguei a palavra de Deus, significa que eu preguei o que está aqui. Aqui, ó, estou pregando a palavra de Deus. É isso que se refere aqui, tá? Então agora o ancião já começa a ficar irritado, porque a maioria deles vão fazer isso. Eles estão sendo questionados, e aí eles não têm conhecimento algum, vão ficar encurralados, e isso é culpa tua mesmo, porque vocês não buscaram conhecimento, o povo não tem culpa com isso, tá? E agora a forma de vocês se recalcitrar, ou seja, de querer, né, afastar as pessoas, é querer usar esse argumento de, e a revelação? E o twin que dá na minha cabeça? Não conta? Não conta, querido. O que conta é o que a moça fez aí, ó. Tá escrito lá Efésios 2:8. Ela mostrou a palavra. Isso é a palavra de Deus. Ela foi na palavra e falou, ó, Efésios 2:8. Você falou, tá fora. Então, logo subentende que a sua revelação é falsa. Então você não pode querer dar uma carteirada agora falando assim, não, a minha revelação tem que estar na frente dos conhecimentos, das faculdades, que é o que você está falando agora aí. Rapaz, eu vou voltar mais um pouquinho só aqui do ancião falando, porque é para vocês pegar essa parte. Ó, segue aí, ele já vai atacar o conhecimento, a faculdade, olha aí. Eu tenho uma dúvida. A sujeita errada. Eu tenho uma dúvida. Levantou um culto tão livre no testemunho, foi ali. Na hora da palavra, comparação de música, comparação de faculdade e só testemunho, e cadê a revelação do testemunho e revelação da palavra? Quebrou o culto. Então, Eu tenho 50 anos, congrego desde criança, minha avó foi da piedade 50 anos, andei muito com o diácono, então a gente acompanha a obra de Deus. Ó, se não tem revelação da palavra, se não tem o testemunho, acabou a obra de Deus. Ó, para esse senhor é isso. Tem que ter revelação. Não importa se o que eu falo está fora da Bíblia. O que importa é que é revelação. É revelação. Aí ele tenta, né, se esquivar, dizendo, mas eu tô aqui na CB já faz muitos anos, é geração. A minha mãe ou minha avó, ele falou, tá 50 anos lá, carteirada, tá dando, isso não quer dizer nada, filho. Você pode passar 1000 anos na congregação. 1000 anos, você virar um Highlander aí e ficar 1000 anos aí dentro. Se você subir lá e falar que a salvação é pela santidade, que a salvação é um componente da salvação, você tá errado, não interessa quantos anos você tá aí dentro. Não interessa, porque o que interessa é a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É isso que interessa. E é isso que essa moça fez. Ou seja, a moça tem 16 anos, é uma garota, mas ela está muito mais embasada na Bíblia do que o ancião. Você viu aí? Está muito mais focada, está muito mais atenta, está de olhos abertos para as Escrituras. Ela sim está de olho na palavra de Deus. Essa é a palavra que nos santifica, palavra de Deus. Como é que o povo da sua igreja pode se santificar, que você falou em santidade, se você sequer prega a palavra de Deus? Você está pregando coisas da sua cabeça. Quando o povo ouve a palavra e entende a palavra e vem e ouve as doutrinas da palavra de Deus e começa a entender e aquilo começa a entrar nela, começa a limpar ela está sendo então santificada pela palavra de Deus. Não tem como ser santificado se você não prega a palavra. Vamos ouvir o restante, segue aí. Não, irmão, mas... o irmão perdoou eu, mas o que o irmão falou, tem que ensinar. Ela vai perguntar para mim, não sou eu responder, não, tá aí um ancião que vai responder para você. Não, mas tá certo. Eu disse, pela graça, a salvação é pela graça, né? O que é a graça? O que é a graça? A graça é Cristo. Né? Ah, sim, Jesus Cristo, né? Não é a congregação. Ele quem não sabe, não. Aparelho. A congregação é a nossa escola, né, gente? Nós precisamos, né?
10 vagas. Eu já vi então. inúmeras vezes, tanto assim, Não, para poder aqueles pela ficar bem graça claro. do Senhor Jesus, pela Aqui tá fé. escrito aqui, Não vem por santidade, senão todo santo lá da Aparecida do Norte vai ser salvo. O irmão errou aqui e errou lá na Bahia. É a fé em Jesus. O irmão aproveitou e já falou, ouviu você falar, então o irmão errou aqui e errou na Bahia, né? Ele fez a pergunta enfática. É isso, gente, que vocês têm que fazer. E esse grupo de irmãos está de parabéns. Não porque foi questionar, não estou falando por causa disso, porque é isso que tem que ser feito. O questionamento não para afrontar ou para diminuir, mas para quem tem zelo da palavra de Deus, zelo pela verdade. Vai lá no ancião, questiona, e se o ancião for convincente, glória a Deus. Fala, não, você está errado, está aqui na palavra, ó, aqui, pá. Se ele for lá, e realmente, né, a gente tem que ser humilde para estar atento, né? Pode ser que a gente esteja errado, mas no caso do que a moça apresentou, não tem como estar errado, né? E o conselho que ele deu lá na Bahia também está totalmente errado. O ancião não é inquestionável, irmão. Isso é um absurdo. Falar nós somos soberanos e, portanto, somos inquestionáveis. Amigo, quando você fala isso, que vocês não podem ser questionados, você entendeu que você está tomando sobre si a autoridade que pertence à Bíblia? Como assim? A autoridade sobre a igreja, aqui, que a gente diz que segue ela, é a nossa regra de fé e conduta, é a palavra, é a Bíblia. Ou seja, a Bíblia, para um verdadeiro cristão, que tem ela como palavra de Deus, ela é inquestionável. Vamos questionar. Eu creio que tudo que está aqui, e esse livro, foi inspirado pelo Espírito Santo. E isso é inquestionável. Quando eu não entendo, ou quando eu leio alguma coisa que eu posso não entender, o que eu faço? Eu sei que é eu que estou interpretando mal ou errando, ou seja, eu não duvido dela, né? É sempre em mim. Agora, vocês querem tomar sobre si isso, que é da Bíblia. Ou seja, o ancião não pode ser questionado. O ancião tem que ser simplesmente ouvido e obedecido, como se fosse a própria palavra. Isso significa que vocês estão tomando sobre si a autoridade das Escrituras Sagradas. E isso, irmão, é uma blasfêmia, e eu estou falando isso por bem de vocês. Você que tem ministério, irmão. Esse conselho aqui é um conselho bom, é um conselho vindo de Deus para vocês, para que vocês não errem nisso. E que o povo continue fazendo isso. Porque se todo mundo começar a fazer isso, rapaz, quem sabe a congregação não volta para o eixo, né? Vamos ver aqui o restante. Sim. Tá bom assim? Com certeza. Deus. Então, Vamos tirar essa dúvida. Amém. É a Deus fé em Fazer, Jesus Cristo. fazer. Amém. Amém. É a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. A irmã ficou firme lá, a senhora falando sempre, não, é a fé em Jesus Cristo. Então fica aqui, tá, pessoal? Muito bom o que vocês fizeram, né? Eu fico feliz de ver irmãos lá que estão acordando, jovens, que não vão engolir qualquer coisa. Vocês não devem engolir, gente, né? É nosso irmão, é ancião, ele é humilde, ele pode ser o que for, mas ele não está acima da palavra de Deus. E vocês têm, por zelo e amor na alma dele, vocês têm que ir lá e falar para ele, perguntar e mostrar na Bíblia. Se vocês amam de verdade esses irmãos, vocês vão fazer isso, porque é a forma de você mostrar a verdade para ele. Quem ama, gente, fala, né? Quem ama, não tem manifestação maior do teu amor do que você ir lá e mostrar a verdade para que saia do engano. Essa é a maior prova que você pode dar de amor para um dos seus irmãos na congregação que está no Brasil. Bom, irmãos, agora eu vou rodar o áudio aqui, tá? Direto, que é para você ouvir sem a minha interrupção, tá? Segue o áudio aí. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lorena, é aqui do lado, aqui perto da minha casa. Meia hora, eu acho. Meia hora. A gente tá lá. Eu já tive congregado lá. Ponte alguma coisa. O nome lá da igreja é Ponte alguma coisa. Então o nome Ponte, né? Não sei se atende lá ainda. O irmão Márcio, eu já tive lá com ele. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltei um minuto. Fazer. Pode falar. É que eu queria fazer uma pergunta. O irmão fala lá na palavra que a gente vai ser salvo por santidade. E a gente vai ser salvo por santidade?
Não, irmão, quem salva nós é o Senhor, né? A santidade Não, é que assim, na necessário, Bíblia, né? lá em Efésios 2, 8, 9, Não, mas tá tá falando certo que a ele fé pregou, vai... quer saber? Está certo que ele pregou? Quer saber isso? Foi tanta coisa pregada que eu Não, lembro essa tudo. parte aí. Até eu não escutei direito, ela veio perguntar pra mim, eu falei, não, o carro do lar tá ali, só perguntar pra ele. O que o irmão disse pra ele? Se nós vamos ser salvos por santidade, Isso. a santidade é um componente, né, irmão? É um componente. Nós precisamos ter santidade, né? Buscar o Senhor se santificar, não é só por santidade. É um conjunto, né? O que está escrito? Salvação é pela Fala pra graça. ele que tá escrito lá. Foi um áudio que ele não fez. Não, é só eu ler aqui, fala pra ele que gente, tá escrito oxi. lá em Efésios, né? Escrito, irmão. É. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Falei que Pregou errado, salva é a então. graça. Agora, lá na Bahia também, eu escutei uma coisa que eu deixei o culto passar, depois veio perguntar para mim, num culto de jovem, o irmão pregava assim, não devemos chamar a atenção do ancião. Da onde eu vim lá de Campo Limpo Paulista, foi ensinado assim, todo mundo tem que ouvir a verdade em qualquer lugar. Inclusive, não devemos dirigir com o ancião asperamente, mas se o ancião errar, devemos. Ajudar ele, né? Eu tenho uma Tá dúvida. sujeito a errar. Eu tenho uma Todos estão dúvida. sujeitos. Levantou um culto tão livre no testemunho que eu falei, na hora da palavra, comparação de música, comparação de faculdade e só testemunho, e cadê a revelação do testemunho e a revelação da palavra? Quebrou o culto. Então, Eu tenho 50 anos, congrego desde criança. Minha avó foi da Piedade, 50 anos, andei muito com o diácono, então a gente acompanha a obra de Deus. Perdão, irmão, mas o irmão perdoou eu, mas o que o irmão falou, tem que ensinar. Ela vai perguntar para mim, eu não sou eu responder, não, tá aí um ancião que vai responder para você. Não, irmão, mas tá certo. Entendeu? Eu disse, pela graça. A salvação é pela graça, né? O que é a graça? O que é a graça? A graça é Cristo. Ah, sim, Jesus Cristo, né? Não é a congregação. É Ele quem não lá. sai, não. A parede. A pregação é a nossa Ah, escola, sei, né, É, gente? nós precisamos, né? É. Da escola. eu já vi inúmeras vezes, tanto assim, Não, para poder aqueles pela pegar bem graça claro. do Senhor Jesus, pela Aqui tá fé. escrito, Não por Vem, santidade, senão todo pode ser. santo lá da Aparecida do Norte vai ser salvo. O irmão Não é errou aqui e santidade. errou lá na Bahia. É a fé em Jesus Cristo. Tá bom assim? Com certeza. chegar. Deus Como eu não trouxe a dúvida? Amém. É a Deus fé em fazer Jesus Cristo. fazer. Amém. Deus abençoe. É a fé em